Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje abrimos com saúde e falamos de mais uma greve dos enfermeiros. Avançam então para mais uma greve os enfermeiros depois então das negociações não terem corrido como esperado. Falamos de educação. O FENPROF pede ao primeiro-ministro que substitua o ministro da Educação. Vamos analisar as negociações e de que forma estão então a ser levadas estas negociações. Falamos do aeroporto do Montijo. É esta a melhor solução então para o novo aeroporto de Lisboa. Falamos de tráfico de influências e falamos da prisão de Vara. E na política internacional falamos do Brexit. Abre ou não uma crise na União Europeia? São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos por falar de saúde. Falamos nos enfermeiros. Avançam para mais uma greve. Fiquei um bocado surpreendido com esta decisão. Eu estava convencido que a questão dos enfermeiros estava em vias de solução, sobretudo depois de se ter restabelecido o diálogo entre os vários agentes sindicais e a própria bastonária das ordens de enfermeiros e o próprio governo, e depois de ter lido que o próprio governo cedeu, aceitando criar um escalão que era um dos pontos mais fortes da reivindicação dos enfermeiros. E, portanto, por isso mesmo estou um bocado surpreendido, mas não vou agora pôr em causa a bondade da iniciativa e a legitimidade da iniciativa. Portanto, a greve é um direito, e é um direito sagrado, que os trabalhadores, independentemente do setor, podem usar nos momentos mais adequados para os seus objetivos. Repito, os seus objetivos. Agora, não obstante isto que acabo de dizer, tenho muita pena que isto esteja a acontecer porque é mais um abanão no serviço de qualidade que nós desejamos todos que se preste aos utentes. Porque quem é afetado com esta greve não é o governo. Não é o governo contra quem se faz a greve. Quem é afetado com estas opções, com esta greve, são as pessoas, são os utentes. E normalmente, neste caso até são os utentes mais desfavorecidos. Mas insisto em dizer que o que eu estou a referir nada belisca a iniciativa das entidades sindicais e da decisão da aplicação deste direito, que é o direito à greve. Mas, fechado este parêntese, volto a repetir que eu acho que chegou a hora de se fazer uma negociação muito mais rigorosa e muito mais séria. Rigorosa e séria, não estou a dizer aquela que não é rigorosa e não é séria. Rigorosa e séria no sentido mais produtiva. Mais produtiva. Eu acho que é preciso definir patamares negociais. É preciso estabelecer muito bem o pacote daquilo que é possível ceder, estabelecer o segundo pacote daquilo que é matematicamente impossível ceder, e depois ficar no meio aquilo que é negociável e que pode ir para um lado ou pode ir para o outro, ou pode se dividir a meias conforme as circunstâncias. Eu acho que e nesta perspectiva que eu estou a pôr, como é evidente, esta é uma maneira que eu utilizo de dizer que o diálogo só é positivo se as duas partes cederem, se as duas partes se aproximarem. Quando o diálogo começa, se as duas partes estão com uma distância de 10 metros, é preciso que um vá cedendo e o outro também, e então vão se aproximando. Se um ceder 1 metro e o outro 1 metro, já só ficam separados por 8 metros. E se outro ceder mais 2 metros e outros mais 2 metros, já ficam muito próximos. E, portanto, é possível fazer alguns acertos e eventualmente, até diria mais, é preciso fazer uma negociação, começando por negociar o período temporal da eventual aplicação de algumas medidas, de algumas cedências do governo às reivindicações dos enfermeiros. Não há cedências. A não ser assim, pelos vistos, está tudo cristalizado, não há cedências, as pessoas estão radicalizadas e o Serviço Nacional de Saúde vai sendo afetado com tudo isto, com as intransigências de um lado, as intransigências do outro, o esticar a corda de um lado, o esticar a corda do outro, que somando aqui o dinheiro que o governo das esquerdas reduziu, que é transferido ao Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, é por isso que nós depois ouvimos opiniões negativas, balanços negativos sobre aquilo que é o resultado prático do serviço prestado, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, que tem que ser olhado como um objetivo nacional a ser defendido por todos nós.
2019 será definitivamente o ano em que todas estas, digamos assim, estes braços de ferro se resolvem? 2019 é um ano muito difícil. Não tínhamos ilusões. E eu olho para 2019 como olhei para 2009. Imagine, 10 anos. Há um intervalo de 10 anos entre 2009 e 2019. O último aumento dos funcionários públicos foi exatamente em 2009, ano das eleições legislativas. Realizaram-se eleições legislativas em 21 de setembro de 2009. Eleições essas que levaram à segunda vitória do governo do Partido Socialista ligado por José Sócrates, que aguentou apenas 2 anos, de 2009 até 2011. Em 2011 entrou a Troika por aqui dentro. Ora, 10 anos depois, eu gostaria bem de falar com segurança absoluta para dizer que o pior que nos pode acontecer é se existissem sequer sinais que apontem para eventualmente se repetir este ciclo. Eu desejo bem que isto não aconteça. Portanto, 2019 é um ano muito difícil. E esta comparação com 2009 não é tola de todo, modéstia à parte. Eu estou a afirmá-lo não para transmitir aqui qualquer ideia de pessimismo da minha parte, ou de que eu sinto excessos de algumas partes. É um sinal pedagógico que eu acho que é preciso transmitir para que as eleições de 2009 foram em 21 de setembro, as eleições de 2019, 10 anos depois, são em outubro. Eu desejo bem que o que vai acontecer daqui até outubro, até às eleições, e o que vai acontecer a seguir, não nos dê o mínimo sinal de que podemos repetir o ciclo que acabei de referir e que aconteceu uma década atrás. É natural que aumentem as greves, por causa do que acabo de dizer. É natural que haja mais cedências do governo também por causa do que estou a dizer, porque há eleições, há 3 eleições. Há as eleições europeias, há as eleições da Madeira e há as eleições nacionais para o governo, para a Assembleia da República. É natural que exista mais agitação, é natural que exista mais sinais de instabilidade. Mas também eu tenho certeza absoluta que o governo vai atuar não em função de qualquer hipótese de crise, mas em função da perspectiva eleitoral. Não estou a dizer eleitoralista, é eleitoral. Porque o governo está absolutamente seguro até ao dia das eleições. Porque tem o PCP e o Bloco de Esquerda, que são as duas verdadeiras muletas que funcionam como 2 pilares a dar força ao pilar principal do governo, que é o PS. E, portanto, este governo está inamovível até às eleições, está absolutamente seguro e trabalha com esta segurança para total. Quem achava que, de facto, esta PS... solução de governo não chegaria ao fim. Claro, mas chegou, isso é passado. Chegou, ponto final, e vai chegar até o último dia. Poderá haver outras soluções idênticas? Até ao fim da legislatura não vai haver. Não tínhamos ilusões, já sempre disse isso, sempre disse que o Bloco de Esquerda... Não, em futuras eleições, Narciso, poderá haver outras soluções de governo baseadas nesta solução? Mal seria, se nós pensássemos que não há soluções. Há sempre soluções. A democracia produz sempre soluções. Não tínhamos ilusões sobre isso. Nem devemos ter medo. A democracia produz sempre soluções. O que não produz soluções são as soluções que não são democráticas. São os regimes totalitários. A democracia fabrica sempre soluções. Agora, o problema está resolvido até às eleições porque o PCP e o Bloco de Esquerda estão amarrados à maioria que suporta o governo como lapas no bom sentido. Gostam, querem, desejam, e acho que até o Bloco de Esquerda quer continuar, como todos os sinais apontam nesse sentido, como todos nós temos reparado. É um ano difícil, temos que reconhecer que vai ser um ano muito difícil, para todos, também para o governo, obviamente. Muito bem, da saúde passamos para a educação. Aqui temos também um braço de ferro entre o Governo e os professores e a FENPROF pede ao Ministro que substitua ao Primeiro-Ministro que substitua o Ministro da Educação. Pois, antigamente, quando tínhamos outras soluções governativas, no longo período depois de 25 de Abril, é que não tínhamos o Bloco de Esquerda nem o PCP na área, na órbita do poder, eram partidos que exigiam demissões de ministros. Isso agora pertence ao passado. Agora já não temos o PCP a pedir demissões, nem o Bloco de Esquerda. E, portanto, são os sindicatos. Aparecem agora os sindicatos a substituir os partidos nessa tarefa. Vou repetir, nessa tarefa de pedir demissões. Uma maneira de solidificar a posição do ministro é pedir a sua demissão. Sobretudo com governos que têm uma estrutura de apoio forte, sólida, coerente e eficaz. Este governo tem uma maioria de estrutura, preferia dizer maioria, tem uma maioria que arrisca a dizer sólida, muito ligada entre si, com discursos diversos, mas que é muito coerente até ao fim e, portanto,
o Ministro da Educação ficou muito mais seguro até ao dia das eleições, ou até ao surgimento do próximo governo que sairá das eleições. E como é que fica o braço de ferro entre os Vai continuar, professores e vai continuar naquela perspectiva que pus há bocadinho, que este ano vai ser um ano muito difícil, de muitas reivindicações, de muitas greves, de muitas lutas, de algumas cedências do governo, de alguns avisos. O Primeiro-Ministro esta semana lá foi fazendo avisos às esquerdas que o apoiam. A dizer, cuidado, não podemos cometer a loucura de caminhar pela via do excesso, porque senão isto pode rebentar. Disse isso naquele debate, ou naquela conferência que fez na Associação 25 de Abril. Pronto, é a lei da vida, isto é o ano eleitoral, portanto vamos ouvir, a partir de agora, todas as intervenções são todas a pensar nas eleições. Que é um bocado diferente de que dizer que são eleitoralistas, mas também há algumas que são eleitoralistas. Mas eu prefiro dizer, é sempre a pensar nas eleições. O pano de fundo é sempre as eleições. Como é que tem visto as negociações, como é que têm sido levadas a cabo as negociações entre os professores e o Governo? Elas estão paradas, ainda não se reiniciaram. A partir do momento que aconteceu o veto do Presidente da República relativamente à solução, que todos nós sabemos que não vamos agora questionar, é preciso que o Governo agora dê o pontapé de saída, isto é, retome, reinicie as negociações face ao quadro legal que resultou do veto do Presidente da República. E é esse processo que ainda não foi iniciado e por isso é que há este pedido, este esticar de corda da frente sindical. Portanto, por acaso eu acho que o Ministro da Educação deveria iniciar as negociações. Devia dar o pontapé de saída e devia, inclusive, ganhar tempo no sentido de se estudar convenientemente o assunto. Claro que há aqui uma questão que é muito importante. Não podemos esquecer que os professores, que não é só a classe dos professores que tem estes problemas de congelamento de carreiras, dessas coisas todas que estão a ser reivindicadas. Praticamente isto atinge toda a função pública. Os professores têm a sorte de ter um sindicato forte e ter um líder sindical muito forte. Mas um governo tem que ter cuidado para não ceder em função da maior capacidade negocial, ou maior capacidade de luta, ou maior capacidade reivindicativa, porque é preciso fazer o equilíbrio e não criar aqui injustas assimetrias ou atitudes diversas para casos iguais, designadamente na administração pública. E, portanto, há aqui este equilíbrio que o Governo, obviamente, terá que ter em consideração, e eu acho que está a ter em consideração, sinceramente. Mas esse não é um problema dos sindicatos, não é um problema da FENPROF, nem dos sindicatos, nem dos líderes sindicais. Não é. Esse é um problema do Governo. É o Governo que o tem que gerir. Cada sindicato luta no sentido de defender os seus sócios. Portanto, há um sindicato dos professores que é forte, estão a defender os professores. É preciso que os outros sindicatos... Como é que vê a postura do Ministro? Eles não podem dizer, não temos culpa que os outros sindicatos sejam mais frouxos, ou sejam mais suaves, ou sejam mais contemplativos com algumas injustiças e designadamente com o Governo. Isso é a lei da vida. Portanto, como é que vê a postura do Ministro da Educação relativamente a estas notícias? Ainda não estão muito bem definidos os contornos da postura do Governo. Não é só o Ministério da Educação, do Governo, do Ministério da Educação e do Primeiro-Ministro e de todo o Governo, relativamente a como é que vai resolver a questão que resulta do veto do Presidente da República sobre esta questão dos professores e que o veto obriga a retomar a via negocial para se encontrar uma solução diferente daquela que o Governo impôs em Orçamento de Estado. E, portanto, de uma forma unilateral, naturalmente sem o acordo dos sindicatos. E, portanto, os contornos da maneira como se vai pegar neste assunto ainda não estão muito bem definidos. Talvez por isso que os sindicatos estejam a desesperar e estejam a esticar a corda. Em ano de eleições, espera-se que, de facto, esta questão seja resolvida? Eu não sei, porque há tantas questões para resolver que eu acho que não vai dar tempo para resolver todos. Agora, esta questão é uma questão muito sensível do ponto de vista eleitoral. E, portanto, o Governo deve estar, presumo eu, muito interessado em resolver este problema o mais depressa possível. Diria até o Partido Socialista não está nada interessado em ir para eleições com este problema sem ser resolvido, porque sabe que isto pode penalizar de uma forma, não diria fatal, mas de uma forma muito significativa,
nas ambições eleitorais do Partido Socialista para as próximas eleições legislativas. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora do aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa, que de facto se procura aqui já há algum tempo uma alternativa ao aeroporto de Lisboa. Será o aeroporto do Montijo a melhor alternativa e de facto a melhor solução? Eu só não percebo, e acho que ainda ninguém percebeu até agora, porque também ninguém explicou, porque é que este problema é um problema que se arrasca há tanto tempo, há décadas, e que até tem um grande consenso, um significativo consenso, esta localização, porque é que o governo de um momento para o outro avança sem o estudo de impacto ambiental? Não consigo perceber. O ministro tem-se esforçado muito em dizer, é para ganhar tempo. E se o estudo de impacto ambiental é negativo? Pergunta-se. Há plano B? Não, não há. Então, quer dizer, o governo dá um passo em frente no escuro, convencido que é o passo certo, mas que outros dizem que dá este passo numa atitude de afronta e de chantagem relativamente ao papel de quem vai fazer o estudo de impacto ambiental. Bem, eu vou-lhe dizer uma coisa, Helena, eu não queria estar a gerir a instituição que tem a responsabilidade de fazer o estudo de impacto ambiental. E não queria pertencer ao grupo técnico que vai fazer o estudo, e à empresa, à instituição que vai fazer o estudo de impacto ambiental sobre o aeroporto de Montijo. Porque estão sob pressão. O governo colocou-os sob pressão. De tal maneira que se o estudo de impacto ambiental chumbar, o governo vai dizer, não fazemos o aeroporto porque eles chumbaram. Ou então vai ficar sempre a dúvida, será que o estudo de impacto ambiental passou face à pressão feita legítima ou legitimamente, não vou discutir, pelo governo? Portanto, esta questão é a questão central, que pode inquinar um processo de dimensão nacional que é indiscutível a sua necessidade. E, portanto, é uma coisa que eu não percebo. Quanto ao aeroporto, eu não tenho dúvidas que é preciso fazer um investimento sobre essa matéria. Acho que há um larguíssimo consenso, é preciso fazer um investimento. E também me parece que é aceitável esta solução de mantermos o aeroporto Humberto Delgado e uma ramificação, digamos, um outro aeroporto a funcionar de uma forma complementar, de uma forma articulada nesta localização escolhida pelo governo, portanto em Montijo. Não me parece que este seja o problema está da maneira como isto avançou, depois de tantos anos de grande discussão, de polémica. O estudo de impacto ambiental já devia ter sido feito há mais tempo. Será que também é por ser o ano das eleições? Será que o governo se distraiu em 2018, 2017 e 2016 e agora lembrou-se que afinal há eleições e que não é o Bloco de Esquerda nem o PC que vão resolver o problema calando-se sobre esta questão do estudo de impacto ambiental, como já estão mais ou menos calados? Falam só na Assembleia da República uma ou duas vezes, depois a coisa adormece. Não sei, sinceramente não queria ser injusto, mas que isto é polémico, lá isso eu não tenho dúvidas que é polémico. É um problema que, digamos assim, terá que também ser resolvido. Não, ter resolvido eu tenho certeza que tem que ser resolvido. E, aliás, diria até, já devia ter sido resolvido. Isto já está a ser resolvido com uma década de atraso. Narciso Miranda, houve falta de investimento no aeroporto de Lisboa ao longo destes anos? Eu acho que houve falta de investimento público em todo o lado. Acho que respondi à sua questão. Não há investimento público. Nestes últimos 3 anos de governo não há investimento público. O investimento público atingiu o patamar, quase que atingiu o patamar zero. Quer dizer, nunca se investiu tão pouco, nunca houve tão baixo investimento público em Portugal como nestes últimos anos, com este governo e com o governo anterior. Eu acho que nunca se investiu tão pouco no setor público como nos últimos 7 anos. É para ser justo. Já estou a pôr 4 anos de Passos Coelho, mais 3 de António Costa. Não há investimento público, há umas coisitas, uns anúncios, uns concursos, umas conferências de imprensa, umas linhas que se desenham, umas coisas que se vão para aí anunciando, para daqui a 3, 4 ou 5 anos. Não estou a dizer que o investimento público atingiu o nível zero. Evidentemente que se fez alguma coisa, por exemplo, sobretudo em Lisboa está-se a fazer alguma coisa, sempre. O problema do centralismo, mas o resto há aí umas coisitas e tal, e portanto isto atingiu um patamar muito negativo por falta de investimento público. E o investimento público eu não me estou a referir só ao investimento público em novos empreendimentos. Fazer mais linhas de metro, fazer mais ferrovia, fazer mais aeroportos, não é só isso. É também no investimento na reformulação
do equipamento, na substituição de equipamento velho por equipamento mais moderno, mais eficaz, mais seguro, mais ambientalmente recomendável, etc, etc. Então na ferrovia tem sido, como toda a gente sabe, uma desgraça. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao próximo tema. Falamos de tráfico de influências e falamos também da prisão de Armando Vara. Bom, eu conheço o Armando Vara, eu sou amigo do Armando Vara, e quando um meu amigo comete um erro ou tem que pagar uma determinada dívida à sociedade, justamente ou injustamente, eu não deixo de ser amigo. Eu sou amigo do Armando Vara. Ali, aliás, um texto antes de vir para aqui, do João Soares, que diz isto mesmo e que eu apreciei muito. Porque o que mais me incomoda nestes casos são os silêncios ensurdecedores. São os amigos reduzidos a um número muito restrito. Eu sou amigo do Armando Vara. Ponto, parágrafo. E acho que o Armando Vara, um excelente quadro, uma pessoa com regras de vida, com caráter, o que não quer dizer que uma pessoa com este carisma, com este caráter, não cometa erros. Mas também pergunto uma coisa, quem é que não comete erros? Bom, e portanto, eu não conheço muito bem o processo, eu nunca misturei as questões políticas com as questões de justiça, mas também nunca misturei as amizades, as relações pessoais com as questões da justiça. Há uma coisa que eu sei que não tem nada a ver com este processo, estou a falar em tese. A justiça em Portugal não funciona. Funciona mal. Muito mal. Parece-me que é consensual. E a justiça em Portugal não passa de um estádio de funcionar mal para funcionar bem só porque apanhou 3, 4, 5, 6 ou 7, 8 figuras públicas ou figuras com peso político e lhes deu, desculpa a expressão, uma pranchada daquelas pesadas. Porque também conheço esse sistema. Repito, eu estou a falar em tese. Não estou a dizer que isto é o caso porque eu não conheço o caso. E, portanto, se não conheço o caso, eu não tenho como pronunciar sobre o caso. Claro que a contrapor com as que eu estou a dizer, também é verdade que este caso do Armando Vara seguiu vários patamares da justiça e há várias confirmações. Mas também percebo como é que isso acontece. As solidariedades e as decisões por simpatia, por escalões diferentes, também vão acontecendo e também não estou a dizer que o que eu estou a dizer se aplica rigorosamente a este caso, ou literalmente a este caso. Estou a falar genericamente. Posto isto, tenho pena que isto esteja a acontecer, tenho pena que o Vara esteja a passar um momento muito difícil da sua vida. É o primeiro preso em Portugal condenado por tráfico de influência, o primeiro, e poder-se-á dizer, quer dizer, que não houve ninguém antes. Toda a gente sabe que é mentira. Então a justiça funcionou mal antes, está a funcionar bem agora. Também toda a gente sabe que é mentira. Então não vai haver mais tráfico de influências por... isso é mentira. Ou não haverá mais presos por tráfico de influências? Não, está a ver, neste momento nós estamos aqui a falar e estão-se a praticar centenas de atos de traficar influências. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Devem estar a fazer agora centenas de telefonemas a meter cunhas. Porque esta tradição, infelizmente, eu não estou a defender que se deva fazer isso. Mas olha, veja-me lá, a Maria concorreu aqui, e Joaquim concorreu acolá, e o outro andou por ali. E eu sei que toda a gente que me está a ouvir sabe que isto é verdade. Claro que as pessoas, o cidadão comum, gosta de guerra, gosta de sangue e gosta de julgamentos na praça pública. Os chamados julgamentos no Pelourinho. E gosta de ver, e sobretudo quando são figuras públicas que já tiveram peso, neste caso já foi ministro, está bem feito e tal. Aliás, a gente vê nas redes sociais que, independentemente de ser justa ou injusta a condenação, a decisão da justiça, repito, não falo nesse assunto, não vou dizer se é injusta ou se é injusta, Armando Vara diz que é injusta, eu poderei dizer, acho muito desproporcionada, mas isto é uma opinião muito pessoal. Eu acho lamentável quando uma pessoa está no modo baixo, quando a pessoa está arrasada, até se calhar psicologicamente, e sobretudo com a família, com uma dor profunda de tristeza por isto que está a acontecer, toda a gente malha, toda a gente tem porrada. O Sr. Armando Vara cometeu um crime e se foi bem condenado, tem uma dívida à sociedade, está a pagar essa dívida e acho que nós devemos ter em consideração, até, desculpe fazer isto, até as ideias da Bíblia, de quem é católico, e o país é católico, as recomendações, todas elas apontam nesse sentido. E, portanto, lá ouvimos de vez em quando a Igreja a dizer-nos
visitem os doentes e os presos, porque eles precisam do nosso apoio e da nossa solidariedade. Nós depois, na prática, somos católicos, andamos com a mão no peito, vamos à missa, rezamos, comungamos, mas cá fora dizemos, filha da mãe, é preciso, está bem, devia estar preso, devia estar há muito tempo, é preciso prender muito mais. E, portanto, muitas vezes esquecem-se que é uma mãe a sofrer, um pai a sofrer, uma mulher a sofrer, um homem, um tio, uma tia, um filho, uma filha, que sofrem muito com todas estas coisas. Agora, isto não tem nada a ver com a necessidade de quem comete crimes pagar essas dívidas à sociedade. Muito bem, Narciso Miranda, vamos agora para a política internacional. Falamos do Brexit. Abre ou não uma crise na União Europeia? É uma desgraça completa. O que está a acontecer no Reino Unido é uma desgraça, e é uma desgraça que se está a alastrar na União Europeia. Eu tenho muito receio das consequências de tudo isto. Eu acho que os ingleses devem estar muito arrependidos de ter votado da maneira como votaram. E o anterior primeiro-ministro deve estar arrependido, ele nem fala, nem aparece, por ter avançado com esta ideia do referendo. Eu acho que se fizesse um novo referendo no Reino Unido, a decisão passava dos 70%, no sentido contrário. E, portanto, isto é uma desgraça completa e está a fragilizar de uma forma muito significativa a União Europeia. No entanto, há um aspecto positivo. É que isto pode fazer o efeito vacina. O que está a acontecer no Reino Unido pode, em vez de desagregar, de contribuir ao ser o início da desagregação da União Europeia, pode provocar o efeito vacina junto de outros países. Ei, calma lá, porque afinal nós não podemos ir nesta onda populista de defendermos, como defende a extrema-direita e os céticos, abandonemos a Europa. Mas, pelo contrário, cuidado com o que está acontecendo no Reino Unido, é melhor não nos metemos nestes sarilhos. Portanto, isto é muito mau, mas pode haver este efeito, digo eu, é uma opinião, digo eu, mas é muito difícil chegarmos a esta conclusão. Para muito já. Bem. Narciso Miranda, terminamos então a falar das consequências e também se abre ou não uma crise, o Brexit na União Europeia. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado, é um prazer estar consigo, até para a semana. Foram então estes hoje os temas em análise. Estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.